Gratidão. E aqui falando um pouco sobre realidades paralelas, né? Ou seja, se as realidades são paralelas, como é que nós vamos acessar, né? Então, esse é o grande processo, né, da ascensão. Ou seja, se elas são paralelas, eu estou caminhando aqui, né, numa linha linear, né, supostamente dentro de um espaço-tempo, e tem outra paralela a mim, caminhando, com uma versão de mim, vivendo num outro estado de consciência, numa outra realidade, com uma outra visão de mundo, e na outra tem outra, e assim. Então, se elas são paralelas, como é que nós vamos acessar, né? Então, justamente o que nós precisamos para podermos acessar uma outra linha do tempo. Nós precisamos saltar, tá? Então, o salto quântico nada mais é do que a gente sair de um estado de consciência de uma linha do tempo, né? Ou estado de consciência, na verdade, a gente está vivendo todo o tempo todo, né? A gente está vivendo todos os estados, todos os níveis, tudo está acontecendo no agora. Mas em função da linearidade, né? Ou seja, do estado de consciência predominante nosso, então vamos imaginar que a gente tem um estado de consciência, um nível energético, uma visão de mundo predominantemente materialista. Então a gente está numa linha do tempo, na nossa linha do tempo, vivendo aquilo de forma cristalizada, condicionada, materialmente, sem considerar cegos espiritualmente. Então nós estamos vivendo sem considerar a nossa linha do tempo ou a nossa versão espiritualizada. E assim temos outras linhas do tempo, onde nós temos a nossa versão divinizada, que está além do espiritual, né? Então o ser divino, o ser cósmico, ele está num nível ainda mais elevado. Então como é que a gente vai acessar essa linha do tempo, né? Eu estou nessa linha do tempo caminhando aqui, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida? Ai, esses relacionamentos que não dão certo, esse trabalho não está bom, estou caminhando com essa frequência. O que vai acontecer? Eu vou trazer mais dessa mesma frequência, porque eu estou numa atitude de fechamento de portas, né? Agora vamos imaginar que eu estou caminhando nessa mesma linha do tempo, estou lá. Ai, meu Deus, eu sei que tem coisas maravilhosas vindo, não sei o que é, mas vem, porque Deus é maravilhoso, mesmo que isso seja em nível mental. Mas eu tenho uma outra atitude diante da vida. Aí eu vou fazer uma atividade, encontro um desafio, mas eu paro, penso e falo, não, como é que eu posso melhorar isso aqui? Como é que eu posso fazer isso de outra maneira? Meu Deus, me dá uma luz. Traz uma luz. Então eu começo a ativar outros níveis meus, né? Outros níveis de consciência do todo, do ser, para trazer para cá uma solução mais criativa, mais amorosa, mais elevada, diferente. Só que eu faço isso não visando imediatamente um resultado para mim, mas visando uma mudança de vida. Para mim, sim, né? Para nós, tem que começar conosco mesmo, nós mesmos, né? Mas esse movimento, eu sinto que esse movimento, se eu faço um movimento desse, parece que alguma coisa maior acontece dentro de mim. Então, esses movimentos é que levam a gente a acessar as realidades paralelas. Então, quando eu tenho esse impulso interno, que já vem comigo, vamos imaginar, já vem, né? Eu tenho esse impulso, não, isso aqui vamos fazer de outra maneira, eu vou buscar outro jeito, e eu não me dou por vencida dentro da caixinha. Não sou aquela pessoa que fala, não, eu vou ficar ali porque todo mundo diz que só tem aquilo e que tem que ser daquele jeito. Não. Essa já é uma pessoa que incomoda no bom sentido, né? Não incomoda os outros, mas está sempre se desafiando, sempre buscando mais de si mesmo, sempre buscando uma melhoria, uma coisa diferente. Já tem essa atitude mental, essa atitude de busca, de impulso. Então, quando já vem essa atitude, a energia da consciência, dos outros níveis de consciência, eles são extremamente inquietos. Não é a mente inquieta, são os níveis, os nossos níveis da nossa existência
que são inquietos, ou seja, a alma, ela não se dá por vencida, vou fazer um projeto, não deu certo. E ela fala, eu não sou boa, não sirvo para nada. Não, a alma fala, peraí, vamos embora fazer outro. Isso aqui não deu, não tem problema. Vamos fazer outro, vamos buscar e vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir. Então, esses impulsos são internos, né? Agora, a mente inquieta é outra coisa. A mente inquieta é aquela que está sempre buscando, ou seja, as águas são turbulentas. Então, ela não encontra a solução, porque ela não para. Então, isso é outro desafio para a gente acessar as realidades paralelas, porque a mente tem que estar quieta. As águas, né? Tinha um ensinamento de Osho que falava das águas, né? Eu praticava essas águas no momento que aquilo aquietava tudo, as águas, aí você para tudo. É como se você dominasse a mente de tal forma que se vem, se joga uma pedrinha, né? Você escuta aquele movimento, mas a sua mente continua em equilíbrio, ela não se distrai. Então, a mente quieta é uma mente que não se distrai com qualquer coisa. Então, a gente percebe muitas vezes, né, uma pessoa passa por nós, escutou alguém falar, ela olha para trás, começa a olhar e fala, nossa, mas o que aconteceu? Por que aquela pessoa falou aquilo? O que ela está querendo dizer? Já se distraiu completamente da própria vida. Começou a querer saber da vida do outro, o que o outro está fazendo, por que ele virou para trás, por que ele atravessou a rua, por que ele desistiu de alguma coisa, ao invés de focar na própria vida. Então, essa mente inquieta atrapalha todo o processo de acessar essas realidades paralelas. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, com esses impulsos, com essas atitudes positivas em relação a nós mesmos, a nossa busca. Então, isso traz a energia que está nos outros níveis de consciência para a nossa vida física nessa, mesmo que a pessoa esteja na linearidade concreta, etc., ela vai estar imbuída dessa energia de desafio, de se desafiar, de querer crescer, de fazer outra coisa, de criatividade. Então, isso é um impulso espiritual, gente. O espírito não quer ficar lá fazendo a mesma coisa, né? Ele quer crescer, ele quer progredir, ele quer ver outras coisas diferentes, outras formas de fazer as coisas. Então, aí, esse movimento começa e a energia começa a ser liberada. Então, a gente precisa do quê para fazer o salto de energia, de uma energia diferente. Então, às vezes, vem uma pessoa, você encontra uma pessoa que pensa parecido. Então, isso é um impulso. E começa a fazer um trabalho junto com você, isso é um impulso. Outras vezes, você encontra uma pessoa totalmente diferente de você, contrária, contra o que você está falando. Também é um impulso, gente. Porque você pode utilizar aquilo, tamanha dor que é aquilo, né? Alguma experiência eu tive nisso, que eu falava, meu Deus, para sair daqui, para você sair daí, você precisa de impulso da realidade superior, senão não sai. Então, o impulso acontece porque a gente continua mantendo a atitude positiva, mesmo diante da circunstância que pode não estar nos favorecendo aparentemente. Então, a instrução espiritual sempre nos coloca, não importa o que está na circunstância, porque ela é transitória. Tudo nesse mundo é transitório. A única coisa permanente é a nossa consciência. Então, vamos trabalhá-la, né? Então, esse impulso, aí a mente, ela precisa colaborar para que o impulso aconteça. Então, se eu tenho uma mente positiva, eu vou acelerar esse processo. Eu vou com essa positividade, e não é a positividade no sentido de fazer de conta. Não, é uma mente forte, positiva, que independe da circunstância externa. Ela tem um movimento contínuo, constante, um ritmo, que ela não se deixa abater pelo mundo das formas. Então, ela vai sendo treinada com essa energia superior para ir transcendendo obstáculos, dificuldades, etc. Então, aí a gente entra nesse movimento da outra realidade, né, da nossa outro nível de consciência que está caminhando conosco.
E aí a gente vai aproximando a energia dessa outra realidade à nossa energia física. Então aí é aquela história de Jesus, né? Que o filho que foi ao pai porque o pai estava na outra realidade paralela, né? Fazendo uma analogia, e ele precisou de um impulso para acessar essa realidade que ele já sentia, já se movia, porque ele percebia que naquela realidade meramente material, física, não tinha como, ele não tinha elementos para transcender, para viver, para aprender, para trazer uma mensagem maior, né? Para fazer o seu trabalho que, na verdade, eu não sabia ainda bem qual que era, né? Então, esse movimento é o que leva a gente a saltar, né? Então, o salto quântico, ele acontece o tempo todo. Então, a gente pode estar numa outra, a gente está agora acessando outro nível de consciência, mas já está percebendo outro, já está acessando outro. Por quê? Porque eles acontecem ao mesmo tempo. Eles estão agora aqui presentes. Então, veio algo que não é dessa vida comum, mas eu estou com esse impulso, mantendo esse impulso, porque eu sei que é uma parte de mim, é uma vida, né, que está acontecendo, que são possibilidades que existem, que estão acontecendo, e que, dependendo da minha atitude, eu posso trazer isso para a minha realidade, para a minha consciência e me tornar consciente disso. Que é, por exemplo, quando a gente descobre, né, começa a descobrir essa questão de origem, etc. Aquilo começa a ser uma realidade, se torna uma realidade, porque eu fui buscando tanto, fui seguindo tanto, fui fazendo tanto, falei, não, isso é possível. E eu estou imbuída de uma atitude, de uma energia que me leva a aquilo que eu estou buscando. Né? Então, Jesus disse, bate que a porta abre, né? Quem procura, né? Encontra. Então, essa energia é que vai levando a gente a acessar, a dar esses saltos quânticos, e a gente percebe se uma realidade é paralela, como é que eu vou chegar nela? Eu preciso saltar. Né? Então, eu não posso acessar fazendo um pequeno movimento de querer subir uma escadinha. Não tem como. Por quê? Porque entre uma realidade e outra, não é uma subida que você faz de degraus. Não é. É um salto. Então, um salto é diferente de uma subida, degrauzinho por degrauzinho. Então, às vezes, o processo ascensional, a gente tem em mente que é um processo que você vai subindo degrauzinho por degrauzinho. E não é. Porque nós estamos lidando com o elemento fogo. Nós estamos lidando com o espírito. Então, o espírito é a verticalização do ser. É o processo ascensional. É o processo onde a gente vai, onde a energia sobe e, obviamente, ela precisa estar sendo conduzida, muito bem conduzida. Porque aí acontecem justamente problemas, né? E muitas dificuldades de algumas pessoas, porque a energia não houve o devido, como é que a gente fala? Devido à organização do nosso ser físico, principalmente da mente, psicológico, para aceitar aquele processo. Então, isso nunca é feito à força, né? Jamais. E isso sempre vai sendo feito e cuidado pelos nossos mentores, né? Pelo nosso eu superior, pelos nossos guias, porque eles vão percebendo os movimentos nossos na chegada, né? O quanto estamos próximos de um salto quântico X, né? Vamos dizer assim, e isso então essa energia vai sendo liberada para a nossa consciência, para que a gente tenha a percepção ampliada, o entendimento dessa nova realidade, que nada mais é do que mais de nós mesmos, mas que a gente não está acostumado. Então a gente não pode acessar algo que a gente não está preparado. Então as realidades paralelas, elas vão acontecendo, elas sempre estão acontecendo, mas o momento de a gente saltar ou acessar é sempre organizado. Tem que ser organizado. E esse é o momento que a gente está agora, né? Com as naves, que são um trabalho de extrema precisão energética, energeticamente falando. Por quê? Porque muitos seres estão
dormindo, né? Ou seja, eles não... A questão espiritual é 0,01, vamos dizer assim, ou seja, eles não estão imbuídos da energia espiritual, estão extremamente imbuídos da energia material. Então, você não pode fazer um movimento gigantesco com uma energia espiritual, porque você vai comprometer, além do ser ter o livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio, isso é sagrado, né? O livre-arbítrio. Então, ele pode ter decidido não participar desse processo agora, da transição planetária, porque ele não está preparado. E está tudo bem. Mas não quer dizer que essa energia não vá tocá-lo de alguma forma. Porque não tem como. Então vai tocar o coração, né? Vai tocar, vai tornar a pessoa mais amável. Em algum nível, alguma coisa vai acontecer. Então ele pode já estar se preparando para esse salto maior, está se preparando, e isso vai acontecer também, mas pode não ser ainda nesse momento agora da transição planetária. Então, tudo isso é sempre orquestrado, né, pelo nosso eu superior, que conhece, né, conhece a nossa vida, conhece tudo que a gente tem de dificuldade, tudo aquilo que a gente tem de resistência e tudo aquilo que a gente tem de facilidade também. Então, entendendo que aí sempre vai vir, para esses saltos quânticos, um caminho de menor, que eles chamam de menor resistência. É conhecido pelo eu superior. Então o eu superior fala, não, eu sei que você tem um caminho de menor resistência, aquele salto que você deu, foi daquele jeito lá, tal, aquele primeiro, né? Porque aquele era o caminho de menor resistência. Então existe já um caminho de menor resistência, né? Não é uma coisa fixa, mas é o que o ser, cada um dos seres, tem alinhado com o seu eu superior. Então não é igual para um para outro. É semelhante, pode ser muito semelhante, mas nunca vai ser igual, né? Então a realidade paralela a gente não tem como acessar se a gente continua caminhando no mesmo caminho, olhando para o chão, olhando para os pés, né? Então a pessoa pergunta como sair do caminho, deixando de olhar para o chão, a gente olha para o alto, tá? Tem que olhar para os passos, tem que olhar para as estrelas, tem que olhar para o espaço, para o ar, para o céu, para o nada, né? Para o nada entre aspas, né? Porque é onde tem mais, né? A gente tem que fazer esse movimento porque aí a gente faz um movimento energético. É energético de subir a nossa energia. Então, olhar para cima, olhar para aquilo que a gente não está vendo com os olhos físicos, mas está sentindo. Então, isso ajuda a intencionar, né? A aumentar essa energia e a gente deixar de seguir caminhando, às vezes, os mesmos caminhos, né? Inclusive físicos, fazendo as mesmas coisas, a gente já vai dissolvendo isso e movimentando novos caminhos que vão levar a gente a acessar essas realidades paralelas. Então, a realidade paralela, né, o nome, né, a gente fala, nossa, mas e aí, como é que faz? É justamente o que nos impulsiona para o alto. Tá? Então, a ascensão é um caminho de verticalização, é um caminho direto, né, como a instrução superior chama, é um caminho direto. Então, o que é o caminho direto para eu me conectar com o meu eu superior? É eu continuar caminhando naquela linearidade, vou pegar outro atalho, vou pegar outra estrada. Não, é você olhar para o alto. É você intencionar querer estar em contato com aquilo que é a sua essência. E aí, o movimento, por isso que a gente faz na meditação, né? Também sempre a energia vem do alto, desce, né? Através de nós. Depois ela sobe de novo, né? Então, esse movimento é sempre de subida, sempre de verticalização, sempre de direto, né? Então, é um caminho que eu não vou perguntar, né? Não vou caminhar na vida comum e falar, ei, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço aquele outro? Não, eu vou intencionar o meu contato direto, verticalmente, e aí o eu superior pode colocar determinadas circunstâncias, situações no nosso caminho para ajudar, para colaborar com esse processo. Então, vamos caminhar, né? Mas não na linearidade, né? Entendendo que a gente tem que caminhar
por que é paralela, né? Por que a realidade é paralela e nós temos que saltar? Mas que coisa é essa, né? Porque nós temos que fazer a experiência no corpo físico. Então a gente está dentro de um espaço físico, nesse momento, fazendo uma experiência da consciência que não está no espaço físico, que está no espaço, que está além do nosso corpo físico. Então, por isso que elas precisam se unir, porque aí eu preciso caminhar o meu caminho consciente dos meus estados de consciência que vão fazer as experiências que vão ser manifestadas na minha vida. E aí, algumas pessoas já perguntaram, e outras realidades tem corpo físico? Tem. Também tem, gente, só que é mais sutil. Então, porque vai fazer experiência, então eu vou fazer experiência na outra dimensão, um outro corpo que existe naquele nível de consciência. Então, eu saltei para lá e agora estamos nesse outro nível, estamos em outros corpos, né? Então, por isso que os próprios extraterrestres têm milhares de corpos, milhares de formas, não só como parecidas conosco, mas milhares de formas, né? Por quê? Porque a manifestação da energia da consciência naquele nível, imaginar um nível mais elevado de consciência, ele pode se projetar e se manifestar de uma forma diferente. Vários tipos de formas. Mas elas existem porque é necessário a experiência. Então, para eu fazer a experiência, eu tenho que me mover dentro de alguma coisa. Eu tenho que estar dentro de alguma consciência, ela está fora, mas ela vai penetrar manifestar essa forma X para fazer a experiência naquela realidade. Então, vamos imaginar que hoje eu quero fazer uma experiência na 9ª dimensão, com esse corpo. Com esse corpo, eu não tenho como estar lá. Mas em consciência eu tenho. Então, esse é a multidimensionalidade, né? Então, somos seres multidimensionais. Então, eu consigo fazer uma experiência naquela dimensão? Conseguimos, podemos fazer. Isso pode acontecer, dependendo do nível de frequência que um ser suporta naquele corpo. Isso não pode ser forçado, jamais. Isso é justamente modulado, né, pelo próprio eu superior, porque ele vai falar, não, agora você não precisa de experiência desse tipo, não. Você não está preparado para isso. Agora você está num nível que você vai fazer esses tipos de experiência. E aí, isso vai mudando e vai sendo alterado conforme a gente vai avançando. Por quê? Porque tem um limite, tem o que precisa ser experienciado naquela realidade. Tem determinadas coisas que a alma precisa aprender, né? Então, ela vai passar por aquilo para aprender. Aí esgotou aquilo, ela vai para outra coisa. E assim é nas outras dimensões, com outros níveis de experiência, com outras formas, nós estamos com outras formas, mas experienciando outros níveis de consciência, mas é a mesma consciência. Então é isso que a gente tem que ter em mente, é a mesma consciência. Nós, de onde viemos, estávamos como? Né? Estávamos com corpo. Então, é isso que a gente tem que ir aos poucos, a nossa mente, ir desmistificando essa questão das formas. Por isso que a instrução superior e espiritual é justamente a gente se desapegar das formas. Por quê? Porque a experiência da consciência você pode fazer de milhares de formas, né? Só que não, quem define isso? Quem define é o próprio espírito, ou seja, o espírito escolhe. Ele pega e escolhe o avatar, esse aqui, vou fazer com esse aqui. Então ele projeta aquilo. Aquilo não é por acaso, não é aquela pessoa está ali com aquela forma, porque por acaso ela chegou naquela forma. Não, aquela forma foi projetada porque é a forma mais adequada para fazer a experiência naquele nível de consciência. Então a gente vai tirando essas crenças de que existe padrão, né? Humano, essas coisas. Por quê? Porque tem outros seres diferentes que vai chegar um momento, né? Quando isso for se tornar aberto, com outros seres que vão estar caminhando conosco com outras formas, enfim, né?
dependendo da capacidade que nós temos de frequência, entendendo que sem esse nível de frequência, sem alcançarmos um nível de frequência X, a gente não vai ver e não vai experienciar, porque a gente não está na frequência para ver aquilo nem para viver aquilo. Hoje, por exemplo, existem milhares de dimensões de seres trabalhando ao mesmo tempo aqui. Eles estão aqui, eles estão trabalhando conosco, mas quem está vendo, né? Então a gente acha que isso é sobrenatural, que é uma coisa, né? Por quê? Porque a frequência, o nível da nossa consciência não permite que a gente veja, e isso está tudo certo. Porque seria uma coisa, uma aberração para quem não está numa experiência dessa. Para que teria que ver isso? Não tem que ver nada disso. Só vai ver ou manifestar isso quando se tornar algo real e natural. Então isso se torna uma coisa comum e o ser já transcendeu essa questão da materialidade, né? Entendendo que somos feitos de energia em vários níveis, Então, a forma é só uma energia condensada, mais visível, mas para os seres que estão lá na nona dimensão, oitava dimensão, eles estão em outro nível, mas para eles também é visível. Para a gente não é, mas para eles estão vendo entre si, porque eles estão naquele nível, naquela frequência. Então eles veem os corpos normalmente, né? E não tem nenhum mistério nisso. Então a gente precisa ir, né, tirando essa mente, né? E aí essa mente, ajudar essa mente, porque é essa mente que positiva, com atitude positiva, que leva ao salto quântico. É a mente que questiona, é a mente criativa, é a mente que quer saber mais, é a mente que quer se desafiar no mundo, que não tem medo, que quer saber o desconhecido. Meu Deus, eu quero saber o que é esse tal desconhecido. Então, é uma mente saudável essa, gente. É o contrário da resistência. É o contrário da resistência que acha que não pode isso, que não pode aquilo. Isso tudo é psicológico, é tudo psique humana, né? Tudo estados que vão sendo transmutados com a evolução, e aí a gente vai vendo que tudo que é produzido por Deus, pelo todo, tudo que Deus criou, que são milhares de formas. Por exemplo, aqui a gente vê pássaros, a gente vê elefante, a gente vê, né? A gente vê de tudo, vê borboleta, a gente vê formiguinha, flores, a gente vê cachorros. Quantas formas existem? São milhares de formas que estão se experienciando a vida. E a gente aceita, não aceita? Então é a mesma coisa. Por que não pode ter outras formas diferentes que também estão experienciando a vida, mas que a gente não conhece e a gente vai passar a conhecer, inclusive outros tipos de borboletas diferentes, outros níveis de outros animais diferentes, né? Outras plantas diferentes, flores diferentes, porque o universo é diverso, o universo é diverso, é diversidade. E quanto maior a diversidade, maior a amplitude da nossa consciência, maior a diversidade que a gente vai ver e vai ter possibilidades de experienciar. Então imagina se a gente hoje tem, né, uma hipótese, temos 10 mil tipos de borboleta. Aí você fala, não, nossa, mas agora tem 100 mil. Não, agora tem muito mais que isso, tem 500 mil. Quer dizer, o que significa isso? Significa que a nossa consciência está expandindo e está incluindo, está aceitando que existem milhares de formas de vida. O que vai acontecer? As formas de vida vão se manifestar para nós. Quando a gente começa a expandir a consciência, a gente começa a ver animaizinhos, coisinhas que a gente não via. Passava desapercebido. Por quê? Porque a amplidão, né, a amplitude da consciência com a luz vai projetar para a gente o desconhecido. Então aí a gente vai começar a perceber que a gente tem muito mais para acessar do que a gente imagina
e que as realidades paralelas, ou seja, a gente saltar, é o caminho, né? Mas não é forçar, né? Nada pode ser forçado. É a gente ir seguindo com uma mente saudável, uma mente positiva, uma mente construtiva, uma mente confiante, uma mente que acredita que o universo, imagina um universo, o que, que tem mais, gente? Pelo amor de Deus, só tem isso. É muito grande, é muito grandioso. Então eu quero conhecer. Então a gente se abrir, abrir o nosso coração, é o primeiro passo para a gente entrar nessa possibilidade. Então é uma probabilidade, né, como se diz. Eu abri meu coração para um novo relacionamento, né? Então a pessoa fala, eu estou aberta para um novo relacionamento. O que, que vai acontecer? Você abriu para o universo. Então, as probabilidades começam a aparecer. Agora, qual que vai dar certo, qual que é para você, vai depender do nível de consciência e do quanto você está realmente alinhada com o eu superior. Porque senão você vai aceitar qualquer coisa, né? Então tem pessoas que aceitam qualquer coisa e aí o qualquer coisa, na verdade, nunca existe, né? O que existe é a incompatibilidade porque o ego se confundiu na escolha. Ou existe a incompatibilidade propositalmente incompatível, porque foi um movimento da alma para que aquele ser impulsionasse o seu salto quântico. Então, são milhares de possibilidades. Então, às vezes, uma relação não tem a ver, mas ela leva o ser a sair de uma realidade para outra num impulso gigantesco. Então, ele de repente salta, o salto quântico dele é tão grande que ele entra num outro ponto, num outro nível de consciência, com muito mais rapidez do que se ele ficasse vivendo um relacionamento romântico. Ele não saltaria. Ele entraria numa zona de conforto e ficaria acomodado, acreditando que aquele romance é a única realidade. Então tudo sempre tem algo para a gente desvendar, né? Então existe um mistério, a gente fala Urano, planeta misterioso, isso, né? Aí as pessoas falam, nossa, mas você fala, tem uma sensação de que tem sempre um mistério nesse negócio. Mas é esse mistério que move a gente, né? É o desconhecido que move a gente. Por quê? Porque às vezes a gente segue pela superfície, pela aparência, e fala um relacionamento lindo, bonito, dois anjos, parecem tudo. E não é nada daquilo. É uma aparência do mundo físico, mas o que está por trás daquilo, o grande objetivo daquele relacionamento, não se sabe. Ninguém sabe. Até que os seres que estão se relacionando começam a descobrir. Então, esse é o fascinante da vida, né? Porque aí, essas realidades paralelas, muitos seres se encontraram, porque a realidade paralela em que eles estão vivendo agora é a que o eu superior orquestrou para que eles se unissem por um plano maior, por um plano evolutivo, por algo que nem eles mesmos sabem muito bem o que é ainda. Então, tudo que acontece dentro dessas realidades paralelas que estão acontecendo o tempo todo, é onde a gente tem que estar atento, porque é aí que a gente vai fazer nossos movimentos. Então, mente forte, uma atitude positiva, de que vem coisa melhor, sempre tem coisa mais interessante para a gente viver, traz a energia necessária para esses impulsos e para esses encontros. Então, a energia, a vibração acaba trazendo uma pessoa que tem tudo a ver com a outra e as coisas começam a se dar. Por quê? Porque a atitude da pessoa é positiva. É uma atitude de progredir, de crescer. Então, a gente nunca pode estar contra Deus, né? Deus quer que a gente progrida, que a gente cresça, que a gente tenha o melhor, que a gente viva o melhor, as nossas melhores versões, porque é para isso que nós somos criados. Então, o Criador não errou. Ele não errou em nada. Nossa mente é que está sempre acreditando em bobagens.
Então a gente tem que deixar que o eu superior guie para que a gente possa fazer esses saltos que muitas vezes tem outro que está chegando, você percebe, aí você fala, o eu superior fala, quieta, minha filha, aquieta essa mente, é a primeira informação. Tá? Então a quietude é a instrução, a principal instrução superior. Por quê? Porque a velocidade de um determinado ser, né? O nível de consciência que ele tem, os movimentos que ele tem a fazer, muitas vezes ele não vai ficar muito tempo num determinado nível, ele já vai para outro. Então, ele já fala, não se acomoda naquilo ali. Não se acomoda porque tem outra coisa depois. Já. Tem outro movimento, não fica ali, né? Porque não tem zona de conforto na evolução. Na evolução não tem. Então, esses saltos começam a acontecer com mais velocidade porque a gente vai soltando. Então, a gente solta, o salto acontece. Solta, o salto acontece. Esse é o movimento, né? Porque o movimento espiritual não é o movimento da nossa mente física. É um movimento de impulsionar a gente a largar as coisas desse mundo para viver um nível mais evoluído e manifestar nesse mundo uma vida mais bonita. Então, é sempre manifestar no mundo algo melhor. Não vai fazer de novo aquela mesma coisa. É sempre manifestar uma energia projetada na matéria física, mais harmoniosa, mais plena, mais organizada e que colabora com outros. Sempre colaborativo. Então vamos saltar, né? Mas vamos saltar com consciência. Gratidão.